Olá, boa noite, pessoal. Hoje é um programa Fora da Planta muito especial. A gente vai falar sobre vários temas interessantes da arquitetura, sobre acessibilidade, sobre autismo, sobre vários temas. E a gente tem uma convidada, assim, ó, que está no meu coração, uma convidada muito especial. Mas antes de começar a falar sobre esses vários temas, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, né, João? É isso aí, hoje o programa com muita química, muita intimidade. Cheguei aqui no estúdio, as duas assim, ó, hiper amigas, e vamos poder contar um pouquinho mais sobre grandes detalhes aqui da arquitetura com duas arquitetas de mão cheia, mas nada disso sem antes o agradecimento dos nossos patrocinadores, a Simoneto, Grupo Duarte. Simoneto Móveis Planejados, você encontra em 4 endereços, 3 em Porto Alegre, 1 em Canoas. Você que está buscando móveis planejados com precisão milimétrica, acabamento industrial, você pode contar com a Simoneto, Grupo Duarte, móveis planejados há 19 anos aqui em Porto Alegre e que representa uma fábrica há 41 anos de tradição. Você também pode contar com a Via Pádua na escolha dos seus móveis soltos, sofás, mesas, cadeiras, poltronas e muito mais você encontra na Via Pádua. Fechou seus projetos e seus móveis com a Simoneto? O próximo passo é você escolher aquele sofá especial personalizado no tecido, no tamanho, aquele sofá que você sempre sonhou, você encontra na Via Pádua. Já você que está buscando uma internet de velocidade, uma internet gaúcha que entende você, você pode contar com a Sim Digital. A Sim Digital é uma provedora de internet gaúcha que entende a gente e que entrega mais do que promete. É a única empresa até hoje que eu tive o contato e o prazer de conhecer que entrega mais megabytes do que foi contratado, Gabi. Assim, ó, é uma coisa impressionante. Então você pode contar com a Sim Digital para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça na sua vida pessoal e na sua vida profissional. No mundo corporativo a gente sabe que ficar sem internet de qualidade é você perder dinheiro, é menos dinheiro no bolso. Então você pode contar com o braço corporativo da Sim Digital, que é a Sim Empresas. Então você empresário que está assistindo a gente e que você está com problema de internet ou quer buscar uma solução definitiva para não perder dinheiro por internet ruim, você pode contar com a Sim Empresas. E também quero fazer um agradecimento especial ao meu amigo Carlos Klein da Via Condote. Então esse uniforme que você está vendo aqui, ó, da Simoneto e da Via Pádua, ele é o uniforme da Via Condote. Então o homem moderno, tanto na parte de lazer, trabalho ou uniformidade para sua empresa, você pode contar com a Via Condote em vários endereços, seja Porto Alegre, Canoas, você sempre tem uma Via Condote perto de você. Vamos lá, Gabi? Bah, agora a gente vai ter que falar, porque assim, ó, não basta a pessoa fazer uma faculdade de arquitetura, que já é uma faculdade difícil, é uma faculdade que a gente não só estuda arquitetura, a gente estuda o ser humano, a gente estuda tantas coisas além da arquitetura. A gente tem uma convidada que não se baseou somente na arquitetura, ela foi para o design de produto, ela se aprofundou sobre acessibilidade, sobre as necessidades de criança com autismo. Então, assim, ó, sem enrolação. Dispensa apresentações. A gente veio com a Martina, arquiteta, uma super amiga minha que eu admiro muito. Então, ela é uma arquiteta completa, né, Martina? Então... Muito obrigada. Então, assim, ó, uma pessoa que tem tanta experiência no mercado, que tem todo esse relacionamento com os clientes aprofundado, tentar entender a vida das pessoas. Como tu enxerga hoje a arquitetura, comparado quando tu fez a faculdade de arquitetura e agora com todo o teu aperfeiçoamento, com todos os teus estudos em relação a isso? Boa noite. Muito Boa obrigada noite. por estar aqui. O que essa menina, que é como eu chamo essa arquiteta maravilhosa, eu vou ter que retribuir os elogios. Ela realmente é uma arquiteta maravilhosa e uma pessoa que enxerga o mundo, eu diria assim, as pessoas de uma forma até parecida com a minha, né? Não é só a tendência e não é só o cliente, é um indivíduo, é isso que está ali. Então, eu acho que isso nos aproxima e eu admiro muito essa pessoa. Agora, indo para a parte mais como eu enxergo a arquitetura hoje, tá? Muita coisa aconteceu desde que eu estou formada, que foi lá no século passado, né? Então, tem uma arquiteta de 2 séculos, né? Experiente, uma arquiteta experiente. Inclusive, comecei a trabalhar muito antes de me formar. Nos primeiros semestres já estava trabalhando com arquitetura. Sempre quis ser arquiteta, é uma coisa importante, que depois de adulta, minha tia me disse que quando eu era criança, eu dei um desenho para ela e perguntou o que era. Eu disse, é uma
planta de uma casa. Eu não estava nem no colégio. Daí ela tinha o desenho e me mostrou. Eu li, ai, tia, acho que eu não evoluí. Porque a planta era ótima. Acho que não adiantou ter estudado, porque ela está muito boa. Mas, sim, brincadeiras, assim, o que eu acho? Muita coisa em arquitetura mudou no Brasil, em Porto Alegre, e muita coisa mudou no mundo. Então, primeiro, assim, o que mudou muito é as ferramentas de trabalho, né? Antes a gente desenhava na mão, então o arquiteto tinha que ser um arquiteto talentoso no desenho. Nunca fui. Tá? Eu sempre tinha que ter a minha sócia, a Suzy, ela fazia ali, ela tinha coisa, eu desenhava correto, eu desenhava certo. Mas aquele lado artístico nunca tive. E hoje não tem mais o lado artístico. Hoje é papum. É então, muito computador, né? Muito computador, hiperrealismo, aquela coisa, tu faz uma foto antes da pessoa morar lá, né? Mudou muito. Realidade virtual, né? Realidade virtual, bota lá, já se imagina dentro, coisa e tal. Uma coisa que sempre existiu, mas que hoje piorou, é que eu projetei vários restaurantes, né? E teve um chefe que me disse que tem a síndrome do prato do lado. A pessoa senta na mesa, olha o cardápio, olha para a mesa do lado e diz, eu vou querer a mesma coisa que ele está comendo ali. Na arquitetura tem isso, meu vizinho botou a bancada, eu quero. Né? A casa dela tem a TV, não sei qual. Então, eles querem. O que isso acontecia antes, sempre aconteceu, como assim? Que ele dizia dali. Hoje eles têm o tal do Instagram e do Pinterest. Uhum. Antes eram revistas. Legal, na revista a gente pegava muitos conceitos, mas não aquela coisa fechada que está hoje. Então, a forma de projetar, tanto pelas ferramentas, tanto pelo que o arquiteto recebe do cliente, mudou muito. Tem alguns pontos positivos, tem coisas positivas e tem coisas nem tão positivas assim. Eu, particularmente, arquiteta velha antiga, acho que aquele lúdico do desenho dava uma margem para um projeto mais criativo. Uhum. E que esse eu quero assim, e o assim está na inteligência artificial, que se ele quiser ele vai lá e faz o projeto dele com uma inteligência artificial. Aquilo limita muito. Né? Vamos pegar a inteligência artificial, ela vai pegar a maior quantidade de informações e vai fazer aquilo ali. Ela não vai criar para ti, ela vai juntar informações e fazer exatamente aquilo que tu pediu. Então, não tem... A criação piorou muito. Os materiais melhoraram, facilitaram, estão mais rápido, mais prático, mais isso... Darará. Porém, uma casa bem construída, de tijolo, com todas as pingadeiras contra marcos e é uma casa melhor. Não só que tu vai dizer, mas isso não passou, é antigo. Não. Toda a questão sensorial dentro da casa estava melhor antes. A tipologia das casas então, mudaram nós vamos muito. chegar depois, talvez, adiante, na conversa da questão sensorial, né? Mas, então, nós temos que procurar, eu acho, porque nós não vamos voltar para dentro das cavernas de jeito nenhum, vamos ter que continuar, mas voltar a criar mais em arquitetura e a enxergar mais como as pessoas se sentem dentro do ambiente. Aí, além disso, o que acontece? Que sempre teve a tendência. Tem a tendência. Bom, a tendência sempre teve, estava lá, então vai ter a tendência que daqui a 5 anos ninguém mais aguenta, vai ter outra que vai se fixar e não vai mais ter tendência, vai ficar como uma coisa... Isso aí sempre teve, vai continuar tendo. Mas a questão é o arquiteto ouvir o cliente. Porque às vezes o cliente diz, eu quero a minha bancada igual a bancada da cozinha do fulano, só que o fulano mora um casal, então é aquela bancada no ar, que sai uma ponta. E na casa do cliente teu tem 5 crianças. Tu não pode ter aquela ponta, tu não tem não tem como fazer aquela ilha daquele jeito para botar 7 lugares em volta da mesa, então ele quer aquele. Tu não pode dizer para ele, tu não pode ter aquele. Então tu vai fazer aquele adaptado a este. Então não é simplesmente o cliente disse eu quero e tu, é isso. Sim. Também não vou dizer para o cliente, não pode ter. Então tem que ouvir o cliente, entender o cliente. E isso sempre teve na arquitetura e precisamos continuar com isso.
Não, e o que tu comentou ali, a questão das ferramentas, né? Hoje a gente tem muitas facilidades por conta das ferramentas da arquitetura, mas ao mesmo tempo, se a pessoa não souber fazer determinados desenhos naquela ferramenta, tu não consegue executar um móvel que tu quer. Bom, né? Esses dias aconteceu comigo, eu tava conversando, tava projetando, vou fazer dessa forma. Como é que eu faço com essa ferramenta? Algo que com a mão faria muito mais rápido. E aí eu fiquei, eu vou ter que fazer de tal jeito, vou puxar de tal jeito para conseguir fazer algo que a mão, às vezes com o marceneiro ali, com o pessoal da loja, tu resolveria muito mais rápido. Então tem essas travas, né, da própria ferramenta. E detalhamento é uma coisa que também, colegas, me desculpem, mas piorou muito. Eu, às vezes, encontro projetos que eu fiz há muito tempo atrás, a gente desenhava cada voltinha, porque o seu marceneiro ia fazer a voltinha, tu tinha que ter posto a altura, o pedaço, senão ele fazia como ele quisesse. Então, para ter como tu queria, tinha que fazer assim. Não tinha um bloco para dizer o que era. E aí, com esses blocos, também o detalhamento, às vezes, fica parecido com o que tu queria. O detalhe isso Martina, que tu falou, a gente sofre muito lá, né? Muitas vezes o cliente traz um projeto detalhado no arquiteto para fazer um orçamento. E muitas vezes a gente tem que recorrer ao cliente e perguntar assim, olha, eu preciso que tu venha aqui e nos explique um pouco melhor. O arquiteto vem e nos explique melhor, porque pontos que estão ocultos no detalhamento mudam completamente o orçamento. E o orçamento é uma coisa muito séria, a gente não pode errar, né? Então, muita falta de detalhe deixa muita margem até para que os competidores, né, que estão participando daquele orçamento possam ter a sua interpretação, exatamente, que muitas vezes não é a mesma interpretação do cliente. Eu sinto muito isso que tu falou. Mas aí agora eu vou puxar pro lado de vocês, tá? Eu muitas vezes acho que é bom tu ter uma ordem de grandeza de um projeto. Fui lá, orcei com a Simoneto, com blá, 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 tá? Vou fazer com a Simoneto. Então agora eu vou pegar... Já adorei, já vou pegar meu projeto e vou sentar com a Simoneto. Sim. E aí nós vamos detalhar aqui ali, porque não adianta... Nós tivemos aquele problema no apartamento do Felipe, né? Eu queria que tivesse um rodapé recuado, com uma curva em cima, e como é que faz para... Porque também o material tem que limitação dos materiais, né? O material tem que se comportar, aquela curva vai poder, não vai poder, eu vou fazer rachaduras por dentro, eu não vou fazer, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou apoiar? Ele sustenta, ele não sustenta, então não adianta eu sozinha definir soluções que depois a fábrica não consegue fazer. Ou, na maioria das vezes, que a fábrica tinha uma solução melhor. Isso é verdade, isso é verdade. Então, é assim, a parceria é fundamental. Sem dúvida. Tem que fundamental. Tem que haver comunicação. Eu digo mais, o cliente muitas vezes que ele não tem um acompanhamento do arquiteto e ele acha que ele recebeu um projeto minimamente detalhado e ele vai resolver a vida dele. Ele não entende a complexidade que é justamente essa comunicação e essa parceria que é importante, né? A gente percebe que muitos clientes às vezes acabam dizendo para o arquiteto, não, daqui para frente agora eu resolvo a parada sozinho, né? Ótimo. E aí eles vão para o mercado, se aventuram e eles querem comparar um produto que ele é personalizado, que ele foi criado por um profissional, e eles orçam como se estivessem comprando uma geladeira, né? Minha geladeira tem 3 prateleiras, essa aqui também tem, a mesma coisa e não é verdade. No passado a gente dizia que paga por um Chevette, mas quer um Corvette. É verdade. Entende? Então, é verdade. Não, é então, verdade. Tem que ter, né? É mais barato, desculpa, assim, o mais barato. Eu não estou dizendo melhor preço, melhor negociação, melhor... Quando tu mudou de categoria, não espera que vai ficar lá, porque não vai ficar, né? Não vai ficar. E o móvel tem uma questão conceitual também, tá? Sim. Nós vamos pegar Estados Unidos, por exemplo, eles fazem uma coisa para durar 5 anos. Aí eles botam fora e fazem de novo. Tem museu, eu visitei museu em Chicago, maravilhoso, um prédio sensacional, e tinha uma placa, não sei qual mês vai fechar que será demolido. Este prédio já tem 15 anos. Não dá para levar para minha casa? A obsolescência programada, né? 15 anos. Eles iam sair um museu gigante, maravilhoso. Isso aqui no Brasil não é. Tu compra um móvel, tu não quer daqui a 5 anos botar aquele teu móvel no lixo. Quer que ele dure, né? Entende? É um pensamento mais europeu, o nosso. Até pela colonização, né? Sim. Então, a gente tem que pensar nisso na hora que vai fazer também, né? Qual é o parceiro que vai... Porque 10 anos... É rápido. É assim, ó.
A pessoa disse, eu vou fazer depois que se mudar. Eu vou deixar isso aqui, eu vou deixar quando eu me mudar, eu faço. Nunca mais. 10 anos depois passou, Passou. e ela, eu ia fazer naquele ano e já passou 10 anos. Sim, o provisório permanente, né? Nada mais permanente que o provisório. É. Então, e o parceiro, ser obrigado ali, tu ter o parceiro, a loja parceira, Que resolve o problema também, né? fornecedor parceiro, não só nos móveis, mas fornecedores, às vezes, é o da cortina, às vezes é o do tapete, do carpete, do revestimento, sabe? O parceiro é aquele assim, pode vir a dar problema, só que todos podem vir a dar problema. Sim, E se tu não tiver o parceiro, sim. muito bem. E o arquiteto é um maestro, né? Na verdade, ele tem que ter bons parceiros e fazer os parceiros comunicarem entre si também, né? Um exemplo assim, vai comprar, sei lá, uma torneira. Aí tu vai comprar numa loja que é tua parceira. Não sei se eu posso dizer o nome dos outros aqui ou não, mas enfim. Vai lá, o programa Coisas é teu. positivas sim, O programa negativas é teu. não. Pode falar vários nomes aí, que todos os nomes aí depois a gente vai chamar para patrocinar o Isso, a programa. Elevato. A Elevato, nossa parceira. Parceira. Elevato é super parceira, né? Sim. Assim, eu tive uma situação uns anos atrás com um cliente que eu tinha vergonha da Elevato. Aliás, eu estou numa outra situação que eu também estou com vergonha da Elevato, que o cliente é uma dificuldade. O Orcione. O Írio. Próximo encontro que eu me encontrar com vocês aí, ó, já o sabe. Írio, querido, tá? E a Cris que nos atende também. Mas faz mais tempo, assim, tá? E, enfim, eles receberam de volta um produto que tinha sido comprado com daqueles que dizem, não tem troca. Tá. Eles pegaram de volta porque tinha um outro vendedor que talvez fosse usar o mesmo, encaixaram e fizeram a coisa. Conseguiram. Resolveram, tá? Se tu faz isso comprando na Leroy, Sim. é teu, né? Esquece. Vai ficar com a torneira, vai ser tua para sempre, tu pode pendurar no pescoço, sair com ela na rua, mas devolver tu não vai. Sim, é verdade. Então, é muito impessoal, né? é Frio, muito né? pessoal. Frio. E às vezes, que também com o Írio, né? Nós tivemos um problema esse super, que nem é porcelanato, essa outra coisa gigante. Ultra porcelanato, grandes formatos. Mas nem era porcelanato, é cerâmica. Leão branco, desses que imita pedra. Tá. Um sintético. E tinha ele fornecendo, um fornecedor que fazia o serviço e o cliente. E aí teve uma fábrica que não era vocês, onde o móvel, onde a pedra ia em cima, tá? E foi o desenho da fábrica que não era vocês, com um recorte para botar um fogão encaixado. Esse recorte vai dar problema. A velha, aliás, sou famosa por isso, por dizer, vai dar problema. As pessoas, ai, que linda, ai, como tá agorando. Não, eu tô vendo que vai dar problema. Conhecimento, a gente sabe. Isso aí eu respondo assim, ó, depois vocês vão falar que eu sou profeta, mas é só experiência. Exatamente, gostei dela, não sou profeta, só experiência, gostei. Bom, enfim, quando largaram essa peça em cima do móvel, ali, trincou. E aí, de quem era a responsabilidade? Do cliente? Do móvel? Da pedra? A pedra não aguentou o peso. Não. Foi só... O próprio recorte do... Só não era grande, foi só no... Pois seu Írio foi lá, aceitou a parte dele, cada um pegou um pedaço e... Dividiu a conta. Dividiu a conta, tu entende? Sim. Hoje não tem loja que faça isso. Pois então. Entendeu? É um... Não, sim. de construção, construção. Mas assim, tu entende assim, era importante a conversa. E a fabricante dos móveis é bem grande. É verdade. A fabricante dos móveis é bem grande. Sim, E ela tinha que ter previsto. É o que a gente mais ouve, né? Agora falando um pouquinho de Simoneto, né? Grandes marcas renomadas com problemas, morrendo de fome já há 6 meses, 8 meses, 10 meses, e porque as pessoas não querem assumir um determinado prejuízo. E eu tenho um pensamento seguinte, a partir do momento que tu assume um compromisso de ser empresário, né, Martim? Tu sabe que tu tem um risco muito grande de ganhar mais do que um colaborador. Mas tu também tem um risco maior de ter que assumir determinadas coisas que um colaborador não precisa se preocupar com isso. E a gente tem muitas vezes uma classe de empresário no Brasil que quer ganhar sempre. Ele quer ganhar, ele já foi para o empreendedorismo, para o empresariado, porque ele quer ganhar mais, mas quando existe a parte do risco de todo empresário de ter que assumir uma responsabilidade, uma grande parte acaba se evadindo e fecha uma porta que muitas vezes eu estou falando assim, ó,
são contadores de moedas, né? Às vezes por causa de R$ 1.000, R$ 1.500, que é uma coisa que na linha do tempo não mexe ponteiro nenhum, eles perdem um parceiro. E que o arquiteto, não vou nem falar do cliente final, mas o arquiteto, quando vê o seu problema solucionado, ele vai ser fiel contigo. Exato. Porque o problema pode acontecer, Sim, sabe? sim. Já tive problema de... na hora que estavam botando um móvel para dentro do elevador, o sensor do elevador não apitou, funcionou não foi. e o elevador deu uma mexidinha e fez... Pegou. Funcionou. Ah, De quem é a culpa? Quem é que faz? Tem que adequar, então a gente chora. Aí a hora que o arquiteto sempre chora. Aí o arquiteto chora. Porque tem horas, as pessoas não sabem, né? Mas o arquiteto tem uma vontade de chorar de vez em quando. Ou E às de vezes bater, né? eu tenho vontade de perder um réu primário de vez em quando. Não, assim, não, né? não. o João, ele foi elegante, ele disse que o arquiteto é maestro. Eu conheço o arquiteto como bombeiro. Porque, assim, é incêndio para resolver, né? Então, olha... Mas saindo um pouco E do... outra coisa. Fala. Assim, arquiteto, que eu acho sempre existiu, mas hoje mais ainda. O arquiteto de prancheta, que hoje é de computador, mas enfim, e o arquiteto de obra. Ah, sim, completamente diferente. Nenhum nem outro. Eu acho que tem que ter os dois. Claro, tu vai ter uma grande incorporadora, isso aqui vai ter um arquiteto trabalhando na obra, vai ter uma... Estamos falando aqui na arquitetura de interiores, residencial, comercial, de escritório, né? Aquela coisa de... Tu tem que ver o que está acontecendo com o teu projeto. Sim. Ah, sim, com como ele está certeza. acontecendo. Muda completamente. E é na obra que tu aprende a melhor forma de fazer o projeto, que o pessoal consiga entender. Porque às vezes tem alguns arquitetos, agora tô falando um pouco dos colegas, mas às vezes tem alguns arquitetos, designers, que eles fazem o projeto para outro arquiteto. Aí chega lá na obra, o pessoal da obra não entende, o pessoal da obra não tá entendendo, aí te liga e chama, arquiteto, não tô entendendo. Aí manda um monte de imagem para a obra, tá, mas cadê a informação? Cadê a informação que eu preciso? Essa imagem, né, não... eu acho que sim. E a outra coisa que, às vezes, o arquiteto tem que profetizar. Sim. Chega lá na obra, olha, porque vamos pegar uma obra nova, né, um apartamento novo, ninguém nunca morou, tá, então aqui vai Determinado produto, determinado ou vai ter o acabamento. armário tal, não sei o que, que tá ali. Daí ele olha para cima e vê que tem um registro em cima de onde ele está vindo aqui. Que na planta esse registro está aqui, mas lá na obra está aqui. Então ele, opa, como é que eu vou prender aqui? Como eu vou furar essa parede se tem um cano fixa o descendo móvel aqui? ali? Não, muda tudo. E aí, para você ter esse olhar, segura aqui, vamos pegar a informação com o construtor, vamos ver, pode ser que dê, não, mas antes de fazer o furo e... Até mesmo também conhecer a mão de obra, né? Pela minha expertise, a melhor forma da gente fazer desse jeito, para ter melhor acabamento. Então, assim, tem algumas soluções de projeto que a gente faz que é de conhecimento. Ah, não, isso aqui dá problema. A experiência, né? Determinados materiais se encontrando, isso aqui não vai dar bom, sabe? Tem algumas coisas que nada supera a experiência. Tem um ditado que eu gosto muito que fala assim, ó, o diabo é sábio mais por ser velho do que por ser diabo, né? Então tem coisa que quanto mais a gente aprende, mais a gente faz, mais o tempo passa, a gente, por repetição, né? E às vezes por alguns perrengues que a gente passou, né? Por sofrimento, anos de vida. Né? A gente acaba não reprisando para quem está atento, né? Tem gente que vai reprisar pro resto da vida, mas tem gente que aprende com aquilo e aprimora, né? Tem uma visão diferente daquela situação, acaba tendo um outro procedimento para aquilo. E eu tenho muita clareza de que a experiência ela é insuperável em muitos aspectos, né? Não adianta, às vezes, tentar correr mais do que o tempo permite. Sem dúvida. Bom, agora sim, eu vou sair um pouquinho do assunto, mas retomando aquilo que a gente estava falando, que em relação ao cliente, né? A pessoa, as suas necessidades. Por conta disso que tu se aprofundou mais na questão da acessibilidade, nos projetos para crianças autistas, a gente sabe que tem necessidades muito específicas para esses públicos que às vezes a gente percebe em shoppings, em lojas, em alguns locais que não são pensados isso, né? Tá, então vamos lá. Rapidamente, sim. A criança autista ou autista adulto, enfim, ele tem uma necessidade especial, ele está dentro, precisa da acessibilidade, mas ele está incluído num contexto maior de acessibilidade. Então, vamos falar de acessibilidade primeiro um pouquinho, né?
o que é a acessibilidade? Tem um professor, um arquiteto de acessibilidade, o Eduardo Ronchetti, que ele fala direto isso, eu sou obrigada a copiar ele, que é eliminar as barreiras. Então, assim, o problema é a pessoa ter uma necessidade especial ou o problema é ter uma barreira que crie uma necessidade especial para as pessoas. E aí, quando a gente pensa em acessibilidade, a primeira coisa que vem, o cadeirante, o idoso. Cadeirante idoso, campeão da acessibilidade. Tá, só que tu sai na rua e, coitado, é só na mente das pessoas, porque na vida real eles estão numa corrida de obstáculos. Sim. Né? É uma Olimpíada diária pulando obstáculos. E a acessibilidade, a gente pensa assim com essas pessoas, mas ela é para todos. Quando é acessibilidade, é para todos. Porque a pessoa pode ser um atleta olímpico e não ter necessidade do ambiente que ela não supere. Ele é um corredor de obstáculos. Sim. Tá? Ou é, né, faz salto, como é que é aquele salto? Aquele que vai pulando, né? É ele ali. Um Ironman. Só que naquele dia ele chegou no edifício onde ele vai ao dentista e ele passou a noite com uma dor de dente e ele não quer nem olhar nada, ele só quer um corrimão para guiar ele até o elevador. Porque ele está com uma necessidade especial. Ele não tem. Outro dia tu fez uma bolha no pé e daí tu olha para a escada, meu Deus, cadê o elevador? Um salto alto. Só um salto alto. Entendeu? É assim, a necessidade especial. Então, vou falar torceu agora da minha aula. Torceu o pé. A minha aula lá na especialização da PUC, tá? O primeiro módulo foi durante a pandemia, então não deu para fazer, mas o segundo módulo, antes da aula começar, eu levei todos para a rua e dei cadeira de rodas para 2, muleta, botei uns pesos no pé, porque a pessoa, com o tempo, as pernas ficam mais pesadas, né? Enfim, tala nas mãos para não conseguir girar, abrir coisas assim. Queria botar também um óculos para baixa visão, achei meio arriscado, melhor não. Também não é para eu botar, não é para botar os alunos em risco. Não precisa ser tão realista. Não precisava fazer com que eles tivessem... Bom, a coisa foi ficando tão bem assim que a PUC tem pessoas para ajudar as pessoas que eles vieram atender. Obrigada, é uma aula, beleza, podem ir, tá? E aí, assim, para ficar bem ilustrativo, tinha um arquiteto, nós somos todos formados, alto, bonitão, tá? E tu vai levar esta criança, levei aquelas boneca baby, né? Miracle Baby, levei aquilo ali. Continua com a tua mochila, com as tuas coisas, tu vai levar também a boneca e também a sacola da boneca e também uma cobertinha, e aí tu vai para dentro carregando tudo isso. Porque isso é o dia a dia de qualquer mamãe. Qualquer mamãe tu tem isso. E aí tu tem que chegar na porta com a criança, se a dele não ia chorar, mas às vezes está chorando, então tu ainda está querendo que a criança pare de chorar, porque as outras pessoas estão querendo te matar. Parece que elas não nasceram, um dia não choraram também, mas né, a gente tem essa sensação. E para uma outra menina que é uma colega arquiteta, mas que ela era toda bonitinha, mimosa, assim, tu vai continuar sendo, já estava de saltinho, né? Tu vai continuar sendo mimosa, tu vai levar a tua bolsa, teu casaco, teu computador, uma garrafa de vinho, um buquê de flores e uma caixa de bombom. Que tu vai visitar uma amiga, né? E aí, como é que tu faz tudo isso? Tá tudo bom na vida dela, não tem nada ruim. Sim, não tem nada de errado. Só que ela tem que conseguir entrar naquele prédio, ela tem que conseguir chegar naquele prédio, ela tem que conseguir ir até onde ela vai. Entendeu? Então, ela está com uma necessidade especial. Então, as pessoas têm que enxergar que a necessidade especial não é problema de quem tem uma prótese, uma órtese, uma cadeira de rodas, é idoso, não enxerga direito, enfim, né? Tem dor nas costas, todos nós temos o dia da dor nas costas. Então, nós temos que eliminar barreiras para todos. E isso é uma tarefa do colega arquiteto. Tá? É do arquiteto. Aqui em Porto Alegre, a gente tem prédios novos, de boas construtoras, com problemas homéricos. E eu não vou listar porque eu gosto deles. Mas que dá vontade de dar. A gente quer continuar tendo patrocinador. Aquele que você não gosta tanto, porque... Não, mas pode falar dos bons, porque daí, por exemplo, o William, eu já vou pedir um patrocínio aqui. O William é tudo bom. Amo o William. Tá? Ô, Levato, aqui, ó. E aí, assim, o que nós vamos, né, das necessidades especiais? Então, primeiro que eu tirar barreiras, tá?
Por quê? Vamos pegar nossa Constituição. Deveria ser respeitada, né? Enfim, não vamos entrar nesse aspecto, mas na Constituição diz que todo espaço de uso coletivo, público ou privado, deve permitir o acesso de qualquer indivíduo sem constrangimento. E aí... O que mais a gente tem é Aí é que o bicho pega. Exatamente, aí que o bicho pega. É o sem constrangimento. Então, vamos deixar as pessoas sem constrangimento. Então, dito que a acessibilidade é realmente para todos, né? E aí, claro, nós vamos entrar nas pessoas todas que têm isso. Nós temos uma norma excelente, a NBR 9050, ela é de 2020, ela é ótima. Tu pode fazer um projeto só no copia e cole. Ah, vou fazer banheiro, copia e cola. Ah, vou fazer escada, copia e cole. Ah, vou fazer copia e cole. Mas não é essa a ideia. A ideia é que nós, arquitetos, busquemos soluções de acessibilidade que não fique com a cara da norma ou com a cara do hospital, Sim. ou que o hospital não fique com tanta cara de hospital. Então, às vezes, assim, tu vai... eu tirar uma foto da casa da minha mãe, esqueci. O meu pai, que fez isso até sem a filha arquiteta ali, ele é falecido, mas, enfim, quando ele ficou com dificuldade, que nem era de movimento, mas ele cansava, ele colocou um corrimão no corredor da casa dele. E a casa é com quadros, a Gabriele conhece, lá tem quadros em toda a parede. E ele botou um corrimão de madeira no meio dos quadros, que tu nem percebe que tem um corrimão passando ali. Então, a gente não precisa botar um corrimão de metal com cara de dadadã, que a pessoa diz, coitada da aspecto pessoa. de clínica, né? Sim. Exatamente. Nossa, a gente falou uma coisa assim que me pega muito de como tem essa visão justamente de que a acessibilidade tem que ser aquela coisa insossa, feia, com olhar de reabilitação, e não há essa necessidade, né? Sim. Mobiliário. Tá, tudo bem, era mobiliário existente de uma cliente. Ela adora a penteadeira dela. Ela tem armário dos dois lados, uma penteadeira no meio. Só que ela fica ali e muito tempo para ela ali ela meio que se desequilibra. Então a gente criou uma barra na frente, com o mesmo acabamento do móvel dela, com a mesma característica dela ali, que ela se apoia naquilo ali. Pronto. Não precisa comprar na Elevato uma barra de acessibilidade e botar ali, entendeu? Sim. A gente pode fazer isso. Então, e aí nós vamos pegar, vou falar de um outro projeto que o cliente, vamos voltar lá à minha geração, os idosos que juram, que, né, os envelhecentes, né, que é adolescentes e os envelhecentes, né, que eles juram que eles não são idosos, né? Idoso é a outra pessoa, não é ele. Por que eu estou falando disso? Porque se tiver um degrau no meio de um caminho, todo mundo vai tropeçar. Uma criança vai tropeçar, levantar e continuar, nem percebeu que tropeçou. Um adolescente vai tropeçar, dizer um nome feio e continuar andando. Um jovem adulto já pode se machucar. Eu já sou jovem adulto. Um idoso pode complicar. Sim. Acho que eu posso ser Um idoso. idoso 80 a mais morre. Sim. Morre. Quedas em idosos. Porque caiu, quebra o fêmur, vai para lá, 3 meses, depois morre. Por causa de uma coisinha desse tamanho no meio do caminho. Não é que o idoso vai cair, não. Todo mundo vai cair. Sim. Então, a gente tem que ter esse olhar aí indo para dentro da casa, entende? De que a casa não tenha os obstáculos. Minha avó quebrou o fêmur e morreu logo depois. Tu descreveu o falecimento da minha avó. É uma pena, é muito triste. São pessoas lúcidas. A vizinha da minha mãe estava com uma viagem de navio para a Grécia agendada e morreu porque quebrou o fêmur. É muito comum. Né, não. Mas daí, assim, esse cliente que jura que não é idoso, né? Então eu não podia dizer para ele que eu estava colocando elementos de acessibilidade no projeto dele. Porque se eu contasse, ele mandava tirar. Sim, se ofendia. O que a gente fez? Na frente do nicho, tem uma barra de fora a fora no box. E ele surfa. Então tu pode pendurar tua roupa de borracha ali quando tu vem do banho. Sim, e se apoiar também, né? Se apoiar também.
A história, né, contada. Só que eu não conto para ele que a barra é por causa disso. Do lado do box tem uma outra barra que vem de teto ao chão. Decoração, coisa de arquiteto. Coisa de arquiteto. Em vez de ter a barra na parede, assim, tem uma barra de fora a fora. O projeto fica bonito, fica elegante, e o cliente nem sabe que eu botei acessibilidade nele. E aí que eu digo para os colegas arquitetos, o cliente não precisa saber que tu está fazendo a acessibilidade. Ela só precisa fazer parte do teu projeto. Tem acho até que fechou, não sei. Tinha um restaurante em Garopaba, o Sports, que tinha um banheiro dentro da decoração dele, e eu sou a fiscal dos banheiros. Eu aviso, sou a fiscal do banheiro público. É verdade, eu já fui em vários restaurantes com ela tava saindo do banheiro, chamando a dona e falando, tem que trocar isso daqui. Isso aqui tá muito bom, mas faltou isso, né? Não. E eu não vou dizer que o banheiro dele era nota 10, porque não tinha uma campainha. Mas ele tinha todos os itens de acessibilidade. Sem a menor cara de acessibilidade. Tu entrava lá, tinha até as barras disfarçadas e... Cara, que maravilha! Então, vamos pensar nisso. E aí, vamos caminhando para o autismo, tá? A casa de uma pessoa, de uma família, tem que atender às necessidades daquela família. Já entendemos que vai atender a necessidade das famílias com acessibilidade. Está entendido. Isso é ponto pacífico. Meus alunos me odeiam nisso, porque que eu trabalhei que eu fui como é que se diz? Quando faz o TCC, a orientadora, eles tinham as propostas, ele tá, ok, tu pode ter a proposta que tu quiser, mas tu vai atender a acessibilidade. E atender. E aí tu vai pegar dentro disso que já atendeu, tu vai entrevistar, conhecer. Muitas vezes não é nem entrevista, é uma visita, né? Porque muito o cliente vem ao arquiteto, mas o arquiteto ir ao cliente também é muito importante, né? Porque às vezes tem o cachorro pode ser um usuário, né? Quem é que usa essa casa? Sou eu, meu filho, meu marido e meu filho. Às vezes é eu, meu marido, meu filho, a moça que cuida do meu filho, a moça que faz a faxina, 2 cachorros, um cachorro, 2 gatos. A avó e o vô vem visitar. A avó que fica com ele depois do expediente, quando ele vem da escola, né? Sei lá, os amiguinhos que vêm brincar com ele, os vizinhos do prédio. Todos esses são usuários do ambiente. Então, não é aqueles 3 que estão ali. A gente costuma achar que o usuário principal é quem está pagando. Normalmente, o que está pagando é o que menos usa. Obrigada a avisar os clientes que quem paga é o que menos usa. Tá? Mas a gente tem que agradar eles, senão não sai, né? Então, assim, quando tu vai conhecer, né? E isso na residência, mas dentro de um escritório, digamos, um escritório de advocacia, vários advogados com seus notebookzinhos trabalhando ali, né? Vai ter pessoas muito diferentes também dentro daquilo. E também vai ter a moça da limpeza, e também vai ter e também vai ter Então, o que vale para uma casa adaptado vale para o comercial também, de um modo geral. Tá? E aí a gente tem que entender o que cada um precisa. As pessoas que têm algum transtorno, e aí eu vou no autismo, mas não necessariamente autismo, vai pegar os transtornos psiquiátricos que as pessoas podem ter, e às vezes não necessariamente um transtorno, mas uma situação momentânea de alguma coisa acontecendo, elas não têm aquela coisa assim de o autista é assim. Quarto de autista tem que ter espelho. Não. Algumas crianças precisam do espelho, outras crianças não precisam do espelho. Então, uma pessoa precisa, outra pessoa não precisa. Então, para tu identificar o que... Agora, bem falando da criança, eu te passei, né? Mas é que a conversa falou aí, eu trouxe a acessibilidade antes. A criança, o que é o autismo? O autismo, ele é definido como dificuldade de comunicação e
Deu um Também a branco. percepção do espaço, né? Às Não, vezes mas é a comunicação e deu um branco agora aqui. São duas características que definem o autismo, tá? Isso nós vamos colocar a definição de autismo, interação social e comunicação, tá? Nós vamos deixar isso para o lado mais da psicologia, da psiquiatria, porque nós, arquitetos, não vamos poder trabalhar com isso. Nós não temos zero formação disso, a menos que, claro, uma pessoa pode ter, mas como arquiteto, não. Mas as pessoas com autismo e com outros transtornos, elas costumam ter a sua sensibilidade alterada. Elas podem ter mais sensibilidades que as pessoas neurotípicas, no caso, se define do autismo, ou menos sensibilidades. Por exemplo, uma pessoa com mais sensibilidade tátil. Tá? Vamos deixar bem claro o seguinte. Esse ponto, todos nós temos a sensibilidade. Eu tenho, tu tem, todo mundo tem. A diferença é como que o autista reage a essa sensibilidade. Então tem aquela coisa, tem uma etiqueta que está me incomodando. Etiqueta que está me incomodando. Etiqueta está me incomodando. Eu vou ali atrás, pego uma tesoura, corto a etiqueta, resolvido. O autista, muitas vezes, não sabe o que está incomodando. E tem uma coisa que está incomodando muito, como incomodaria muito a ti, qualquer um. Só que ele fica com aquela incomodação e não consegue, muitas vezes, dizer o que está incomodando. Então, se desorganiza. O se desorganizar pode ser, enfim, ficar agitado ou pode ficar murcho. Tudo isso é desorganizar, né? E aí, falei desse exemplo aqui, mas vocês pensam que o ambiente todo tem isso. O tecido da cadeira, a temperatura da superfície, a iluminação, a ventilação, tudo isso pode ter uma hipersensibilidade ou uma hipossensibilidade. Então, tem situações da iluminação que a criança fica vidrada na luz, como um viciado em droga. Ela fica olhando para a luz. Um vagalume. E nada mais ela faz. Ponto. Ela não faz isso com a lâmpada incandescente. Ela faz isso com a lâmpada de LED, porque o LED pisca na nossa frequência de 60 Hz. Todos nós estamos vendo a luz piscar. Só que o que acontece? A luz está piscando, o olho está enxergando a luz piscar e diz para o cérebro, a luz está piscando. E o cérebro responde, e daí? E tu segue o baile. E tem outros que ficam olhando para aquela luz, porque ela está piscando. É muito interessante uma luz piscando. Passa uma tarde olhando para a luz piscando. Só que a pessoa que está ali não sabe que aquela luz está piscando, não sabe que ela está olhando por causa disso. Isso vai acontecer em vários aspectos do ambiente. Tanto para o bem quanto para o mal. Então, tu ter um ambiente adequado às necessidades. A gente fala de criança, mas porque o diagnóstico está muito grande hoje em dia. Tu volta 40 anos atrás, eram poucas crianças, agora é muito grande. Só que daqui a pouco eles vão ser adultos. E eles vão continuar com as sensibilidades. E vão continuar num ambiente que não está adaptado para eles. Ou a gente vai fazer alguma coisa. Colegas arquitetos. Entende? Então, assim, não tem cartilha para o autismo. Não tem cartilha. Tem uma série de cartilhas. Não vou dizer que não tem. Arquitetonicamente não tem uma cartilha definitiva. Não, tem diretrizes. Então, assim, para espaços públicos, sim, tem cartilha. Mas para dentro da casa, cada autista é tão diferente de outro autista quanto nós somos diferentes uma da outra. Nós gostamos de muitas coisas parecidas. Nós fazemos muitas coisas iguais. Nós temos muitas coisas que nos fazem iguais. Mas nós temos muitas outras coisas que nos fazem diferentes. Então, é isso que a gente vai ter. Mas o autista tem assim. Sim, tem essas características que fazem eles iguais, mas tem os outros que fazem eles diferentes. Então, é importante o ambiente, é muito importante o ambiente para o autista. Martina, olha, eu acho que a gente tinha que ter mais uns 3 programas, né, Jo? Meu Deus, o tempo já passou. Como a gente tem muitos assuntos, tem muita coisa que a gente queria falar, mas não vai dar tempo, eu queria te pedir 2 coisas. Primeira, comentar rapidamente sobre a possibilidade, por exemplo... Passou 2, né? Já foi. Aí 2 coisas que eu vou te pedir. Primeiro,
para os colegas que com certeza eles estão com muita dúvida, eles querem saber mais sobre isso, que tem a possibilidade de fazer trabalhos com outros colegas. Então, por exemplo, se um escritório vai fazer um projeto para crianças com autismo ou um projeto focado em acessibilidade, pode chamar a Martina. Me procurem. Então, tem essa possibilidade de parcerias. Então, vamos lá, rapidamente. Eu fiz um mestrado há pouco tempo atrás, depois senhorinha do mestrado. Não era a pessoa mais velha, tinha uma mais velha que eu, mas enfim, né? Então, a mais velha tinha 32 anos? Só que todos os que eu já fiz estão guardados comigo, né? Estão todos guardados comigo. Né? O que eu fiz? Eu fiz um mestrado no design de produto e o meu produto era um ambiente para uma criança autista. Então, eu criei uma ferramenta, que é uma lista de perguntas, onde eu vou identificar as necessidades daquela criança para um ambiente construído. Tá? Então, assim, eu não estou entrando na área da psicologia, eu estou dentro ali. O que é esta criança? Por exemplo, uma criança que se agita e anda de meia em casa. Então, eu tenho que identificar que o piso não pode ser escorregadio. É isso que o que eu vou dizer para o colega arquiteto? Esta criança precisa de um piso não escorregadio. Essa minha ferramenta faz a pergunta, faz a resposta e dá uma lista de sugestões. Então, eu sugiro um piso de madeira, um piso vinílico, mas essa parte eu sugiro. Essa parte não é definitiva. Eu sugiro dentro dos materiais disponíveis hoje no mercado. Né? Sei lá se amanhã vão lançar um outro, não sei qual é que é, né, com esse exemplo. Mas eu posso fazer essa parceria com o colega. Né? O colega, eu tenho um cliente que está fazendo uma casa, ou que está reformando um apartamento, ou que quer fazer o quarto do filho, e tem um autista na residência. Então, o que eu faço? O colega me contrata, eu vou até essa família, faço uma entrevista, são páginas, não é uma coisa assim, são páginas, depois eu tenho todo um gráfico que relaciona o que é, porque às vezes assim, o piso tem que não ser escorregadio, mas, enfim, tem um cachorro que é mal educado que faz xixi dentro da casa ali. Bom, então eu preciso que não seja escorregadio e lavável. Sim. Uhum. Tem outros elementos que eu vou juntar ali. Ou, mas tem o irmãozinho, mas tem não sei o quê. Então, eu vou juntar e aí vou elencar prioridades. Para essa criança, fundamental, o piso. Mas tem também a situação... Não, a cortina, ela também precisa, mas não é top 10. Ela pode ficar... Então, eu elenco as prioridades para essa criança, as necessidades e as prioridades, e entrego para o colega arquiteto. E caso mais pessoas também tenham curiosidade, a gente, né, eu vou ter que dar um spoiler, né? A gente está conversando entre si, vai ter um evento na Simoneto, onde a Martina é convidada, ela vai falar sobre acessibilidade também, um pouco, né, sobre as crianças com autismo. Então, você que é colega, que está curioso, que quer saber mais, que quer conhecer mais sobre ela, a gente Mas aí vai ser estruturado, bonitinho que Paula. Sim. Não vou ficar vagando aqui. Não, mas tem que deixar um gostinho, tu entendeu? Então, assim, vai ter um evento na Simoneto focado nisso. Então, se vocês querem assistir, se vocês querem ir no evento, chama a gente, mandem mensagem que a gente está organizando com o maior carinho para poder receber e, né, passar um pouco da informação para os colegas, que é muito importante. E eu acho que para o cliente final também, né? Se o colega não quiser me contratar, mas o cliente final quiser, estamos aí, né? Estamos aí. Vai pro jogo. Sem dúvida. Martina, obrigado, assim, maravilhoso conversa, assim, que rende 3 programas, assim, tranquilamente, uma conversa gostosa e faz a gente parar para pensar, né? Eu, por exemplo, eu vejo uma escada, às vezes de uma rampa, às vezes a rampa de acessibilidade é mais fácil subir a escada, né? São coisas, assim, que no dia a dia a gente para pensar, né? No meu caso, eu sei que vocês ficariam chocados, mas eu sei que não parece, mas eu estou acima do peso, né? Então, às vezes a gente olha uma rampa, uma escada, a gente já pensa, qual que eu vou cansar menos? E a rampa vence toda vez e era para ser o espaço mais acessível e muitas vezes a gente, né, que não está portando uma necessidade. Gostei muito dessa distinção também, né, de estar com uma necessidade e portar uma necessidade. Tudo isso é fantástico. Uma mala de rodinha.
E aí Exatamente. vai da escada, Exatamente. É. a rampa, né? É Isso. uma coisa boa, mas Exatamente. Então, assim, ó, obrigado e vamos continuar esse assunto também lá no evento da Simoneto. Muito obrigada, eu pessoal. que agradeço Bom a domingo. oportunidade, estou muito feliz. Enfim, eu falo demais, mas muito obrigada. Não. Obrigada a vocês. Maravilhoso. Gente, obrigado, um excelente domingo e uma boa noite para vocês.